E eu tinha feito uma previsão da gente estar mais adiantado com a matéria, mas eu acho que estava acelerando muita matéria agora antes de a gente entrar em recesso, aí e a gente tem um prazo maior depois. Aí o que eu ia postar para vocês, que era a parte de ligações, resistência de cálculo, eu vou dar na aula hoje, e o que fica faltando eu posto, e a gente encerra esse semestre só mais até essa parte de ligações, não vou entrar em resistência. Eu tinha colocado resistência à tração, resistência à compressão paralela às fibras, para ver esse semestre ainda, mas provavelmente resistência à tração, a gente vê esse semestre ainda, e resistência à compressão paralela às fibras, eu vou deixar para depois que voltar do recesso. Deixa eu colocar aqui então. Então, como eu não postei, eu vou até postar aqui atualizado então depois. Vou colocar só assim, atividade avaliativa 3, que eu vou passar para vocês aqui no final da aula. Isso aqui vai valer 5 pontos, tá? Então, isso aqui é para entregar, vocês vão fazer em casa e me entregar. Eu crio o link ali. Atividade avaliativa 4. Online, no dia 16, né? Que é a última aula. Valendo 5 pontos também. Aí a gente encerra os 25 pontos de atividades, né? Eu tenho que lançar ainda o fórum. O fórum eu tô quase terminando de conferir aqui já. O fórum praticamente todo mundo vai ficar com total, né? Só um ou outro aí que vai ficar com uma nota menor. Dia 16 é isso mesmo. Não, peraí, 16? É 16. Ai, pro 16 do 9, olha. Oh, burrice. 16 do 12. Tem um jeito de apagar aqui? Ah, peraí, deu certo. 4, 5 pontos. Online. No dia 16 do 12 de 2020. Ah, isso. Beleza. Depois eu vou até postar essa atualização aqui direitinho e corrijo lá também do WebGIS. Essa atividade 3 também vou deixar para entregar até um pouquinho antes da aula, igual a gente fez a outra, deixar uma semana de prazo, tá? Então, a aula de hoje, a gente vai ver a parte de a combinação de ações já viu, né? Vai ver a parte de resistência de cálculo, porque esforço solicitante de cálculo, vocês já viram como que calcula. A Marlene está levantando a mão aí, pode falar. Oi, Juscelina, boa tarde. Eu fiquei com uma dúvida na explicação da parte de levantamento de cargas, e eu queria ver com você se eu tinha como tirar essa dúvida depois, ou no final da aula, ou... Pode, se quiser tirar agora de uma vez, que o pessoal está chegando ainda e tal. Tá, deixa eu pegar aqui. Já que já tem 21 online, mas vamos tirar de uma vez, acho melhor, porque de repente alguma coisa que eu for explicar futuramente pode até É porque na hora que chegou na parte da sobrecarga, deixa eu ver. Você quer compartilhar ou então falar qual slide que é? Eu postei os slides também, né? Naquela... Ah, tá, deixa eu ver se nos slides tem. É porque eu assisti os vídeos, né, que você postou. Uhum. Era no segundo vídeo, onde que explicava, era o item 4 de cargas permanentes nas ripas e nas terças, deixa eu ver. Peraí. Era cargas permanentes nas ripas. Eu não sei se eu postei os slides, tô achando que eu não postei, não, viu? Deixa eu ver aqui o que tá postado aqui na disciplina, que aí eu sei. Ah. Ah, não, apresentações PowerPoint. Eu acho que eu não postei, foi o de vento.
A minha dúvida é a seguinte, porque quando a gente fez os cálculos anteriores, porque lá nessa aula você aproveitou alguns cálculos que a gente já tinha feito no primeiro vídeo, né? Do começo do exercício. Lá do peso próprio, né? E aí, esse peso próprio, a gente tinha calculado ele com relação, considerando a área inclinada, aí depois você fez a conversão para o GC, que seria a área horizontal, né? De projeção horizontal. Isso. Só Na que verdade, eu não postei, não. Eu postei só a parte até a tesoura. Deixa eu abrir, então, o arquivo aqui, que às vezes eu tenho onde que é no slide, que fica mais fácil de eu achar. Vou até postar esse aqui também, que pode... Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Acho que é esse aqui. Aí você coloca na parte das ripas. Isso, aí quando chega na parte das ripas, o peso próprio das ripas, beleza, eu entendi. Aí quando chega no peso próprio das telhas, você considerou o peso próprio considerando a área inclinada. Peraí, deixa eu ver aqui, tem uma parte aqui. Ah, tá, na sobrecarga, você multiplicou a distância entre as ripas pelo cosseno de alfa para poder transformar isso em projeção horizontal. Aí eu fiquei com dúvida, por que que fez isso? Sendo que a ripa ela tá inclinada. Ah, mas eu acho que para essa carga de sobrecarga, esse 0,29 já é horizontal, se você voltar no outro exemplo. Isso, ele é horizontal, mas aí Então, eu ele tem entendi que multiplicar que por é uma isso. área horizontal, pela distância horizontal. Isso, mas só que eu não entendi por quê, sendo que todos os outros cálculos a gente tinha feito usando a área inclinada. O peso das telhas foi área inclinada. Não, porque peso da telha é quilonewton por metro quadrado, é o peso da telha. A telha é posicionada inclinada. A Então, sobrecarga falou que é a carga de um homem, né, a carga daquele 1 quilonewton no meio da terça. Então, você pode ter esse 1 quilonewton dividido por uma distância inclinada ou dividido ele por uma distância horizontal, uma área horizontal. Esse 1 quilonewton que levou a 0,29, quer ver, nós dividimos por uma distância horizontal. Cadê? Onde que ele tá? Peraí. na verdade, assim, eu fiquei confusa porque para saber quando que eu vou usar um tipo de área e quando que eu vou usar outra, então. Aqui, se eu compartilhar aqui com você, ó, cadê? Peraí, eu perdi aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Esse 0,29 kN por metro quadrado foi dividido pela área de influência da terça, só que foi pela área de influência dela na horizontal, tá vendo? Então, eu teria que multiplicar também qualquer outro elemento que eu usar a partir desse 0,29 tem que ser a área de projeção horizontal, porque ele veio de uma divisão horizontal, pela projeção horizontal. Se eu tivesse dividido aqui por 1,50 e alguma coisa, né, que é o que dá inclinado da distância da terça, aí você multiplicaria pelo inclinado aqui também. Você Tá, iria mas chegar no aí mesmo na hora valor. de você somar, não vai dar problema, não, porque as outras coisas foi usando a área inclinada. No final, você tanto pode usar a área inclinada quanto a área horizontal, desde que você esteja usando aqui, ó, o valor quilonewton por metro quadrado referente a cada uma delas. Esse quilonewton por metro quadrado aqui foi calculado para a área horizontal. Então, é 0,29 quilonewton de peso de sobrecarga pela planta do telhado, ok? Uhum. Então, sempre que eu usar esse valor, eu tenho que pegar distâncias em planta. Não, eu entendi. Tipo assim, o cálculo isolado, eu entendi. É porque depois, na primeira parte do exercício, a gente não somou tudo da carga permanente? Mas aqui a gente está transformando tudo em quilonewton por metro. A ripa, o quilonewton por metro dela é metro linear de ripa. Aí não tem problema. A gente não está analisando se ela está Não vai dar se é área problema. horizontal, é de ripa. Hum, Tanto que quem usar aqui área inclinada, ele vai pegar um outro coeficiente, que não é 0,29, é um outro valor lá, e ele vai chegar a 0,1 também. Ah, tá. O valor vai dar a mesma coisa no final. Vai dar a mesma coisa. Aí ele não multiplica por cosseno de alfa, não. Vai ficar só o 0,38. Mas aí não é 0,29. Entendi. É o valor que daria
Esse que eu estou projetando aqui, eu dividido por 1,50, acho que é 1,51 que dá, não lembro, inclinado aí da tesoura, não lembro a distância entre as ripas. E daria um outro valor aqui, o menor um pouco, nem sei. Mas no final, as duas pessoas, tanto quem fizesse considerando a área de projeção horizontal quanto a área inclinada, teria que chegar num resultado aqui, ó, de... Parar aqui de compartilhar e compartilhar o outro agora. Tem que chegar aqui, ó, na sobrecarga, na terça, esse fator aqui tem que ser o mesmo, tá? Todos têm que chegar no mesmo fator. Entendi. Porque essa área aqui é a carga, essa carga, quer dizer, é a carga real que está agindo na terça. Agora entendi. Ó, terça, ripa, nas ripas. Não, beleza, agora entendi. Entendeu? E depois eu não consegui voltar na aula, que eu tive problema de internet aqui, e eu não cheguei a baixar, aí eu não... Mas isso é até bom, porque esse slide mesmo, ele não tá... não postei ele assim, só o slide, só tá no vídeo. Eu vou postar ele também, porque aí fica até... Às vezes também para a pessoa acompanhar, né? Quem às vezes só de ver assim já consegue entender, né? Não quer assistir o vídeo todo e tal. Eu vou até salvar ele aqui com PDF, que aí eu posto também. Então tá, beleza, né? Sim, obrigada, Juscelina. As ordens. Tiver mais alguém aí com alguma dúvida? Não, né? Porque aí eu vou começar a parte de resistência de cálculo. Aí eu vou compartilhar com vocês, então, os slides. Deixa eu achar aqui. Peraí, ligações. Ai. Resistência de cálculo. Ok. Esse esforço solicitante de cálculo, a gente já viu como calcula. Ele sempre será calculado, né, com base na combinação de ações. Às vezes vai acontecer de ter exercício que a gente vai ter só um tipo de ação, por exemplo, apenas carga permanente. Aí esse cálculo aqui fica bem mais simples, que é só pegar o gama G vezes o valor da carga permanente. Né? Pode acontecer exercícios assim, mais simples. O que a gente fez na última aula, né, para entender essa matéria aqui de esforço solicitante de cálculo, a gente tinha 4 ações no total, né? Uma ação de carga permanente, a ação de sobrecarga e 2 ações do vento, né? Vento de sucção e vento de sobrepressão. E a gente fez 3 combinações de ações e chegou no esforço solicitante de cálculo. Nesse exemplo, só para a gente recordar um pouquinho, né? Deu um valor de tração e um valor de compressão para a barra da treliça, né? É uma situação em que o esforço ele está alternando, né? Ora a barra está trabalhando tracionada, né? Quando está atuando o vento de sobrepressão, ela trabalha tracionada. Quando existe o vento de sucção, né? O vento de sucção anula todo o efeito da carga permanente e essa barra fica trabalhando comprimida. Então, agora a gente vai ver como que a gente calcula o esforço resistente de cálculo. Nesse caso aqui, né, se a gente fizesse uma verificação de tração, por exemplo, a gente iria calcular o esforço resistente de cálculo para aquela barra. Só por curiosidade aqui, naquele exemplo, a gente fez, né, acho que foi uma barra intermediária da tesoura, não me lembro aqui. Deixa eu colocar para compartilhar a tela, porque na hora que eu mudar, peraí, vou voltar aqui. Às vezes eu preciso de mostrar uma coisa e outra, aí fica mais fácil, né? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, né, a gente verificou essa barra aqui, né? Eu já falei com vocês que foram esses esforços que foram indo aqui nessa barra, né? Então, aqui deu tração e deu compressão aqui no final. Então, quando a gente vai calcular a resistência agora, né? Seria, então, a propriedade que a gente teria que calcular aqui no caso, a gente teria que fazer 2 cálculos aqui para essa barra, né? Porque ela deu 2 valores aqui. A tração dessa madeira e outro cálculo aqui para a resistência à compressão dessa madeira. Lembrando que aqui estaria agindo, né, força, nós calculamos força. Quando a gente for calcular resistência, vai ser unidade de pressão, né, vai ser força por metro quadrado. Então, depois nós vamos ter que calcular ainda
qual que é a tensão provocada por essas forças, porque aí a gente compara com a resistência. E aí vê se essa barra passa ou não. Então, voltando aqui nas resistências de cálculo, que é esse valor aqui, RD. Para calcular a resistência de cálculo, a gente vai precisar de alguns coeficientes que multiplicam a resistência, e esses coeficientes, eles agem reduzindo a resistência, né? Essa que é a ideia da norma em termos de segurança. As ações, que são as solicitações, são valores majorados, né? São valores maiores, e as resistências são valores que são minorados, são reduzidos. Então, a gente vai trabalhar com a resistência bem menor do que aquela que a madeira realmente suporta, né? Que a madeira realmente resiste. Então, em termos de carregamento, a norma coloca aqui 4 carregamentos. A gente tem que saber qual tipo de carregamento que a gente está considerando na estrutura para ver um coeficiente que é associado a ele. No caso aqui, o raciocínio é mais ou menos igual aquele raciocínio que eu mostrei em relação às ações. A gente pode ter, né, carregamentos aqui normal, né, que é o que a gente vai considerar aqui no cálculo, que são ações aqui decorrentes aqui do uso normal da construção, do uso que ela foi previsto, né? E corresponde a que a gente vai ver no próximo slide, que é a classe de carregamento aqui de longa duração. Os outros, a gente só reforçando aquilo que a gente já tinha falado para as ações, vão ser aqui carregamentos especiais, né? Situações aí específicas, né? Que normalmente não é verificado, é só algum caso aí específico, né? Então, aqui é um carregamento especial, né? Quando inclui aqui as ações aqui de natureza especial, né? Carregamento excepcional, as ações excepcionais, como a gente já comentou, e de construção, no caso aí, que haja risco de, durante a fase de construção da estrutura, né, acontecer algum estado limite último. Isso aqui pode ser até na hora, às vezes, que está transportando as peças, né? Às vezes uma peça, por exemplo, de uma viga, calculada para trabalhar a flexão, mas às vezes na hora de transportar você vai ter que suspender ela e ela vai estar solicitada pelo peso próprio como se fosse uma coluna, né? Tipo assim, tracionada, vamos dizer assim, porque vai levantar, vai guinchar aquela peça. Então pode ser que naquele ato ali de levantar aquela peça, ela pode romper, né? Dependendo do tipo aí de material. Não é o caso da madeira, mas pode ter algum material extremamente frágil, atração, que pode acontecer isso. Então, seria aí alguma situação que na própria construção pode ocorrer a ruptura da peça, ocorrer um estado limite último. Mas a gente que vai trabalhar com carregamento normal, tá bom? Então, de acordo com aquela natureza ali dos carregamentos, né, a gente tem agora também a classe, né? Então, aqui o carregamento aqui de longa duração que a gente considera, tá? Então, as sobrecargas, né, as ações acidentais verticais, né, são consideradas aí como carregamento de longa duração, que age aí por mais de 6 meses na construção. A questão do coeficiente do vento, a gente já tinha comentado, né, multiplicar por 0,75. Então, aqui dentro dessas classes de carregamento, né, a gente considera aí a longa duração. Em situações aqui de projeto, também a gente tem algumas... eu tirei alguma coisa aqui, as situações... Aqui, as situações duradouras. Depois eu tenho que corrigir aqui. Antes de mandar para vocês, eu corrijo. Que é o que a gente vai usar no cálculo, que deve ser verificado aqui para todas as estruturas. Situações transitórias, né, seriam associadas com carregamentos especiais, e as excepcionais são aqueles casos lá que tem os carregamentos excepcionais, né, as ações excepcionais, vamos dizer assim. É bem repetitivo isso aqui na norma, mas eu estou passando porque ela classifica desse jeito que eu coloquei aqui para vocês, tá? Mas no final, a gente pega um desses, né, carregamento normal, já olha qual que é o coeficiente e vai sempre usar esse coeficiente. Então, não é tão complicado. Então, vamos chegar aqui no ponto para a gente calcular a resistência, resistência de cálculo da madeira, o FD.
Só que antes da gente chegar na resistência de cálculo, a gente tem um valor importante para a gente, e ele não é importante apenas para estruturas de madeira, mas qualquer estrutura que a gente calcula, né, seria a resistência característica. A gente tem resistência característica para o concreto, para o aço, qualquer outro material aí, a gente trabalha com resistência característica. Então, para madeira, é mais ou menos o mesmo raciocínio aí do concreto, né? Seria, então, o valor que ele tem 95% de probabilidade de ser ultrapassado. Então, a gente tem uma confiabilidade de 95% de certeza, né? 95% aí de probabilidade que esse valor vai ser atingido. Então, quando a gente fala resistência característica da madeira, né? Uma madeira de classe C40, que ela tem resistência característica de 40 MPa, quer dizer que se eu pegasse várias amostras da madeira, daquela madeira, a probabilidade é que 95% dessas amostras dê um valor de resistência maior que 40. Claro que pode dar um valor menor que 40, porque isso aí é probabilidade, né? Então, assim, não, a gente não tem certeza, mas em termos estatísticos, esse valor é calculado para atender aí a essa confiabilidade de 95%. Então, aqui só, né, esse aqui é o gráfico de distribuição normal, né? Assim como o concreto, o aço também, a gente admite que esses materiais, né, seguem uma distribuição aí normal de probabilidade, né, distribuição aí de Gauss, igual vocês estudam em estatística. Uma das atividades, né, a atividade que eu vou pedir para vocês entregarem e postar para a gente, para mim, no caso, né, é relacionado que é essa parte aqui de estatística para vocês fazerem uma pesquisa. Então, essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula do FCK, aqui eu coloquei FC0K porque já é para compressão paralela às fibras da madeira, né? O zero aqui que é paralelo às fibras. Então, FC0K, resistência característica, né, da compressão paralela às fibras. Como que chegou nessa fórmula? Pegou o valor médio, né, menos aqui o desvio padrão. Então, apareceu um coeficiente aqui, ó, 1,645. Eu vou até melhorar esse título aqui, porque a gente é mais fácil achar utilizando aqui a distribuição de student, né? Que é, na verdade, a tabela para você pegar aquelas áreas equivalentes aqui da distribuição normal. Aí, no exercício que eu vou pedir para vocês fazerem atividade, aí eu vou colocar dessa forma. Então, aqui seria, esse 1,645 seria a área equivalente aqui, ó, o 95% aqui, na verdade, essa probabilidade. Na verdade, aqui eu quantio de 5%, né? Aí depende de como é apresentado na tabela. Tem tabela que às vezes associa com 5%, tem outras que já associa aqui com a outra área, né? Ao 95%. Então, aqui, né, o FC0 médio menos essa área vezes o quantil aqui, essa área equivalente que é o quantil de 5%. Então, esse valor aqui, 1,6645, está na tabela. Isso aqui é o desvio padrão, né, conforme está aqui. Esse desvio padrão, ele é um valor em MPa, né, é o desvio padrão aí em relação à média. A gente pode também reescrever essa fórmula, deixando ela adimensional, transformando aqui o desvio padrão para coeficiente de variação, que seria um percentual. Então, aqui a variação, ele é o desvio padrão dividido pela média. Aí dá um valor aqui adimensional, né, coeficiente de variação. Então, a gente substituindo aqui o SD, né, seria o COV vezes a média. Substituir na fórmula aqui, ó, aqui no caso, essa média que eu chamei de Mi. Na verdade, para a equação, eu estou chamando ela de FC0 médio, então eu coloquei em evidência aqui. Aí ficou 1,1 menos 1,645 vezes o COV. Então, essa aqui é a equação para calcular a resistência à compressão característica da madeira que nós vamos usar. Isso aqui é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele já tem valores já determinados para madeira. Então,
Para madeira, ele é 18%, é o coeficiente de variação das resistências, resistência à compressão, resistência à tração, né, tanto paralela como normal às fibras. Só no cisalhamento, que ele é um valor um pouco maior. A gente vai ver que no cisalhamento ele é 28%, porque os valores de cisalhamento, eles variam bastante, assim, quando você vai pegar esses resultados. Então, eles têm uma dispersão maior. Então, para 18% aqui, se a gente substituir aqui vezes 0,18, a gente chega numa fórmula simplificada para cálculo da resistência à compressão paralela às fibras, que é esse slide aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, só substitui aqui, tá vendo? Ó, aquela equação que eu estava anteriormente, né? Então, FC0, que é resistência à compressão, o coeficiente de variação é 18%, para o cisalhamento ele é maior, 28%. Então, substituir 0,18 e 0,28. Então, eu cheguei à conclusão que a resistência característica para a compressão paralela às fibras, para a tração paralela às fibras, que é o FT0, ele é 70% da resistência média. Se eu fizer essa conta aqui do parênteses, né, quem quiser fazer aqui, né, 1 menos 1,645 vezes 0,18, dá um coeficiente aqui 0,7. 70% da resistência média. E o cisalhamento vai dar um valor um pouco menor, porque ele tem uma... Né, quer dizer que ele tem uma variabilidade maior, né, os resultados são mais dispersos, então a norma reduziu ainda mais a resistência ao cisalhamento, né? Então, aqui, 54% do valor médio. Então, a partir do valor característico, a gente consegue chegar no valor de cálculo. Essa aqui é a fórmula do valor de cálculo para qualquer resistência. Cisalhamento, tração, compressão, resistência de embutimento, paralela, inclinadas fibras, é essa fórmula aqui. De cálculo, a resistência de cálculo é igual Kmod vezes o valor característico dividido pelo gama. Então, aqui, né, valor de cálculo, esse coeficiente Kmod é o coeficiente de modificação da resistência, ele multiplica três valores, Kmod 1, Kmod 2 e Kmod 3, que a gente vai ver como que calcula, tem a ver com aquelas classes de carregamento que eu mostrei antes, né, nos slides anteriores, e o coeficiente de ponderação da resistência, que é o gama. Então, aqui, a gente vai ver esses valores, então. O Kmod, ele multiplica, então, Kmod 1, Kmod 2 e Kmod 3. O Kmod 1 que tem a ver com as classes de carregamento. Então, nós vamos considerar aqui o carregamento, a classe de carregamento é o carregamento de longa duração, que é o Kmod 0,7. Então, esse valor aqui ele vai ser fixo para a gente, tá? 0, porque nós estamos trabalhando com madeira serrada, ok? Se fosse o caso de madeira laminada, seria essa situação aqui. O Kmod 2 depende aqui de classe de umidade da madeira, né? A gente até no início falou da questão da umidade da madeira. Então, nós temos 4 classes de resistência aqui da madeira, né? Então, a classe 1, que seria o ideal recomendado pela norma, né? Que seria o 12%, a umidade de equilíbrio. Mas, dependendo da região, a umidade do ambiente pode ser maior, né? A umidade relativa do ambiente pode ser elevada e a madeira não atinge o equilíbrio com 12%, ela atinge o equilíbrio com valores maior, tá? Maiores, né? Então, aqui, classe 2, 15%, que seria, né, a situação que a madeira atingiu o equilíbrio com o ambiente, 18%, e aqui na situação já de ambiente bem saturado mesmo, seria 25%. Então, na verdade, o coeficiente aqui já tem dois valores apenas, que ele é classe 1 e 2, ou classe 3 e 4. Então, a maioria dos casos vai estar na classe 1 e 2, né? O Kmod aqui igual a 1. Kmod 2 igual a 1. A outra situação é a madeira, se ela é primeira categoria ou segunda categoria. Primeira categoria seria madeira que certificada, assim, que você tem certeza da qualidade ali daquela madeira, né? Ela não tem defeitos, não tem presença de defeitos e tal, e você tem garantia ali da qualidade. E segunda categoria seria madeiras que você não tem tanta certeza assim da qualidade dela, né? Tipo assim, não foram feitas às vezes
testes ou mesmo classificação visual da madeira, né, para ver se tinha algum defeito, alguma coisa assim. Então, considera-se madeira de segunda categoria. De um modo geral, aqui a gente acaba considerando madeira de segunda categoria, porque você estaria calculando aí a favor da segurança, né? Porque algum problema que desse na madeira, você observa aqui, ó, se a gente voltar, né, esse coeficiente CAMOD multiplica aqui, então a gente estaria aqui reduzindo ali, né, em torno para o coeficiente 20% aqui da resistência, vamos pensar assim, né, que trabalha com coeficiente 0,8. Então, de um modo geral, a gente já adota madeira de segunda categoria, tá? Mas isso aqui vai vir definido no enunciado para vocês. Então, aqui só explicando, reforçando aquelas questões de carregamento, né? Carregamento normal, né? As ações decorrentes do uso previsto da construção. O carregamento normal corresponde a classe aqui de longa duração, tá? Que é o 0,7, que eu comentei com vocês. Aí agora, então, nós falamos aqui do CAMOD, né? O F característico já mostrei como calcula, e tem o coeficiente de ponderação da resistência gama. Aqui, então, nós temos 3 valores, tá? Para tensões de compressão, o coeficiente é 1,4. E tensões de tração e de cisalhamento, ele é 1,8. Esse coeficiente de ponderação da resistência. Então, no caso da tensão de tração e tensão de cisalhamento, a norma age aqui reduzindo ainda mais a resistência, né? Diminuindo ainda mais o valor da resistência. Cisalhamento por causa daquelas questões de variabilidade da resistência e tração também, porque o ensaio de tração normalmente é um ensaio difícil de ser realizado, né? Ele às vezes dá alguns problemas na execução do ensaio, né? Porque a máquina tem que prender muito bem o corpo de prova, né? As garras da prensa, né? Fixar muito bem o corpo de prova para não escorregar e tal. Então, às vezes, a gente nem tem tanta confiabilidade assim nesses resultados, vamos dizer assim. Então, aqui trabalha reduzindo um pouco mais a resistência, no caso da resistência à tração e da resistência do cisalhamento. Coeficiente de utilização, a gente vai deixar para ver isso quando estiver fazendo verificação de estados limites de serviço, né? Ele é 1, mas vamos focar nesses gamas aqui que a gente vai usar para resistência de cálculo. Então, compressão é 1,4, tração e cisalhamento 1,8. Então, aqui seria toda a parte teórica antes da gente fazer aqui um exemplo. Ok? Normalmente essa parte aí ninguém tem dúvida, não, né? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Deixa eu desligar aqui para não ficar. Alguém tem alguma dúvida? Vou passar então para a parte de ligações, porque aí a gente provavelmente faz um exemplo, ou pelo menos a parte inicial do exemplo, para vocês já verem como que são feitos esses cálculos, tá? Então, ligações aqui em estruturas de madeira, a gente vai calcular 3 tipos de ligações nessa disciplina, né? Ligações pregadas, ligações parafusadas e ligações por entalhe. Hoje, talvez, vai dar tempo só de a gente ver a parte de entalhe, mas aí eu posto o restante do material para vocês. Nós temos aqui diversas situações que é preciso juntar 2 peças de madeira. Ligações aqui da peça nos elementos de apoio, né? Por exemplo, a barra do banzo superior chegando ali na barra do banzo inferior. Então, você tem que ter algum elemento de fixação para essas 2 peças trabalharem de forma conjunta. Pode ter uma ligação também para aumentar o comprimento da peça. Às vezes você vai ter uma treliça que ela tem que vencer um vão de 12 metros, sei lá, um vão de 20 metros. As peças de madeira, o máximo que você vai conseguir aí é 6 metros, né? De comprimento, aí, talvez 7 metros, em situação aí mais específica, mas algo em torno aí de 5, 7 metros. Então, você vai ter que fazer uma emenda
para aumentar o comprimento aí da peça. E situações também que você precisa de uma seção transversal maior, ou uma seção transversal de um formato aí diferenciado, um T, um formato aí de caixão, né? Então, você vai ter que juntar ali as peças e fazer a ligação delas. Para essa situação. E as ligações, elas são um ponto importante no cálculo, e porque ela constitui aí um ponto crítico na hora da verificação, porque às vezes a falha de uma ligação pode ser responsável pelo colapso da estrutura, né? Se aquela ligação não foi bem feita. Então, a ligação, ela tem que trabalhar aí com dois parâmetros. A resistência, né? Ela deve ser capaz de transmitir os esforços de uma peça para outra. E também rigidez, né? Ela tem que ter ali uma rigidez suficiente para não permitir ali, vamos dizer assim, o deslizamento entre as peças que estão sendo ligadas, né? Não permitir ali, às vezes, uma deformação muito grande, né? Ou até mesmo deslizamento ali das peças, né? Seria essa ideia aqui de rigidez. Há alguns elementos que a gente usa para fazer a ligação aqui de estruturas de madeira, né? Normalmente, só para a gente fazer uma comparação, né? Estruturas metálicas, a gente tem dois tipos de ligação, né? Ligação parafusada ou ligação soldada. Madeira, você tem aqui algumas situações aqui diferentes de ligação. Você pode ter ligação pregada com pregos, né? Ligação parafusada, aí tem dois tipos de elementos de ligação para ligação parafusada. Seria ligação, parafuso aqui autoatarrachante. Isso aqui, na verdade, não é muito usual para estrutura de madeira, né? Para ligar a estrutura, porque esses são parafusos, são elementos pequenos. Isso aqui é mais para marcenaria mesmo, a parte aí de móveis e tal, peças menores, né? Mas é um tipo de ligação também. Para a estrutura é comum isso aqui, né? O parafuso com porca e arruela, né? Esse caso aqui, então, você tem que fazer o furo antes para fazer a junção aqui das peças, né? Nesse caso aqui, normalmente, né, já tem situações, né, que já é parafusado direto na peça, não tem necessidade do furo. Pode ter aqui um pino metálico, né? Ou até o próprio pino de madeira para fazer a ligação, que a gente chama de cavilha. Eu não sei, tá cortando para vocês aqui, o meu tá cortando, mas deixa assim mesmo. O anel metálico, né? Conector de anel metálico. Depois eu tenho uma foto mostrando como que usa isso aqui. Chapa aqui com dentes, né? Estampados aqui. Para, às vezes, situação que você vai emendar uma peça na outra, aí você usa esse tipo de placa aqui para fazer a ligação. E o tarugo de madeira. Esse tarugo, deixa eu mostrar no próximo slide, que aí vocês vão entender. Deixa eu ver. Eu não coloquei o slide do tarugo. Aqui que tem o tarugo. Só para mostrar aqui, ó, uma situação. Esse caso aqui, por exemplo, né, é uma ligação para peça tracionada. Aí fez um encaixe para juntar essas peças, né? E aqui encaixou. Colocou os parafusos para garantir aqui a rigidez da ligação, né? Porque se a gente tiver um esforço nesse sentido aqui, se não tiver os parafusos, essa ligação ela não funciona. Aí o tarugo seria isso aqui, ó. É basicamente esse tipo de ligação, mas aí não precisa fazer esse dente nessa peça aqui, tá vendo? Que ela tem uma seção transversal maior nesse ponto aqui, ó. Aí você põe uma pecinha de madeira aqui, que é o tarugo, para garantir a ligação, né? E também parafusado. Acho que deu para vocês entenderem, né? Então, isso aqui que seria o tarugo, tá bom? Que é essa peça de madeira. Seria essa ligação aqui, né? Apenas para a peça aqui ser feita aqui com uma seção transversal diferente, né? Porque aí você vai ter também um dente aqui. Tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Não, postou no grupo aqui alguma coisa. É como se fosse um pino, né? Mas na verdade é quadrado. E aqui não tem necessidade. O pino normalmente você vai fazer um furo
ao longo aqui da peça, né? Tipo assim, às vezes ele vai entrar aqui pressionado na peça. O tarugo, você vai ver que é uma peça e outra que encaixa nele, né? Abraça ele. Então, é um pouco diferente aí da ideia do pino, mas a lógica né? Vai ter um buraco, alguma coisa que você vai enfiar essa peça, vamos dizer assim. Só que o pino seria uma situação, às vezes, um pouco diferente. Voltando aqui. Então, aqui só para mostrar, tá vendo isso aqui é chapa dentada, aqui mostrando a ligação aqui. Há uma ligação pregada, né, que formando um formato aqui, um perfil de I, né, aqui, o anel, na verdade, o anel, você tem que fazer esse corte aqui na peça para você encaixá-lo, ok? Né, fazer ligação aqui das duas peças. Isso aqui é a situação de ligação colada, que normalmente é comum ter esses dentes aqui também para garantir a rigidez da ligação, tá? E alguns casos aqui. Aqui eu acho que é muita coisa que eu já falei. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci de falar aqui. Aqui basicamente eu já falei tudo. Aqui só para mostrar aqui alguns elementos, né, de ligação aqui de estruturas de madeira, tá? Aqui provavelmente é uma emenda, tá vendo que tem uma peça aqui, não sei se talvez não dê para vocês verem bem, mas tem a peça principal e duas placas aqui, né, duas chapas de madeira juntando essas peças. Isso aqui, às vezes, você olha à primeira vista, você pensa até que é estrutura metálica, né? Mas é estrutura de madeira. Aqui uma peça dupla, né? Passando aqui na tesoura, um pendural aqui, mas ele é duplo, né? Um montante ou pendural. E aqui alguns elementos. A qualidade não está muito boa, talvez não dê para ver tão bem. Aqui uma outra situação de, né, encaixes aqui em estruturas de madeira, né? Estruturas aqui de abóboda, vamos dizer assim. O entalhe ou samboadura pode ter esse nome aqui também. Então, esse aqui, por exemplo, pode ser o nó, né, de apoio da tesoura, né? O banzo superior com o banzo inferior. Então, o encaixe, ele é um tipo de ligação para resistir à força de compressão, tá vendo? Então, aqui, ó, vem da empena, né, o banzo superior, uma força de compressão. Observe que se tivesse uma força de tração aqui nessa barra, esse tipo de ligação não funciona, porque ele não suporta aqui forças de tração, né, apenas força de compressão. Então, tem que pôr aqui, né, ou um parafuso igual tá aqui, ou um grampo, né, um estribo aqui prendendo, para garantir a estabilidade da ligação, garantir a rigidez, porque pode acontecer por uma situação qualquer, você ter uma inversão aí de esforços e aparecer uma força aqui de tração, tá? E aí a rigidez da ligação não é garantida, né? Se ficar apenas o entalhe. Então, nas situações de projeto em que você calculou, e mesmo, vamos dizer assim, mesmo com o efeito do vento de sucção e tal, a resultante foi de compressão, então você faz todo o cálculo para compressão. E aí você só adota um elemento aqui, pode ser um grampo e tal, um elemento aqui de ligação para garantir a estabilidade, né? Garantir a rigidez. Mas esse elemento ele não é calculado. Ele, né, já adota aqui, tem uns diâmetros já padronizados, aí a gente adota. Aqui só mostrando alguns detalhes aqui de emendas, né, por entalhe, que são esses cortes aqui na peça para ela ser encaixada, que eu já tinha mostrado, mas só isso. Então, esse aqui é o primeiro tipo de ligação que a gente vai aprender a calcular, ok? Então, aqui, alguns tipos de entalhe, de dentes, né, ou entalhe, esse aqui é o que a gente vai usar aqui no cálculo, tá? Porque ele é mais fácil de calcular, que é o dente em esquadro, que ele vem aqui, ó, faz 90 graus, com a inclinação aqui do telhado, vamos dizer assim. Então, aqui 90 graus com a inclinação do telhado e depois só unir aqui a outra ponta, né, até onde encontrar com o ângulo aqui, tá?
a gente calcula essa altura aqui, ok? Essa altura aqui horizontal. Então, isso aqui que é quando a gente for projetar uma ligação por entalhe, é o que a gente vai calcular. Essa altura do dente e a folga do cisalhamento, que é o F. Porque a gente vai ver em outros slides que, dependendo da força que vem aqui de compressão, né, vai gerar uma componente horizontal que pode levar a cisalhar essa parte aqui do apoio. Então, tem que deixar, nessa ligação do dente, tem que deixar uma folga aqui, ok? Por essa questão mesmo. Aí, aqui mostrando o dente bissetriz, a gente não vai calcular esse dente, porque o cálculo dele é um pouco mais complicado, também é mais difícil de executar esse dente, né? Então, aqui, na verdade, a ideia que seria que o ângulo, esse ângulo aqui, né, entre as duas peças, o dente vai ser feito dividindo ele em dois ângulos iguais, né, formando aqui a bissetriz. Seria esse conceito. Aqui só mostrando aqui mais alguns, né, que seria, então, esse entalhe em bissetriz, né, então o ângulo aqui das duas peças divide, a direção do entalhe divide ele em duas partes aqui iguais. Então, aqui mostrando, né, algumas situações de entalhe. Então, isso aqui entalhe no apoio, aqui entalhe, por exemplo, né, no pendural central, que chega às diagonais. Aqui o pendural central da peça do banzo superior, né, chegando às duas peças. E aqui um dente numa diagonal aí intermediária. Mostrando aqui a questão da rigidez, né, da ligação, qual tipo de elemento de ligação que a ligação ficaria mais rígida, né, como se simulasse mesmo, se ela fosse toda de madeira, vamos dizer assim. Então, a cola, né, seria o que tornaria aqui a ligação mais rígida. E alguns outros elementos, né, os pregos seriam os menores aqui, vamos dizer assim. Então, ligação por entalhe, a gente vai ver como calcula. Conforme eu comentei, reforçando, né, os entalhes não podem ser usados para resistir à inversão de esforços, né, devido à ação do vento. Então, eles devem ser projetados apenas para resistência, para forças de compressão, né? Devem ser utilizados quando eu tenho uma das peças comprimida. Isso aqui que eu comentei com vocês, né? Então, a gente faz o projeto da ligação, calcula tudo para a força de compressão e depois adota aqui um elemento de ligação. Nesse caso aqui, ó, um estribo de 0,5 polegada, tá? E uma chapa aqui também de 3 por 6 polegadas aqui. Só mostrando aqui a detalhe da ligação. Nesse caso aqui, a gente tem um entalhe duplo e uma folga aqui de 25 centímetros. No exemplo que eu vou fazer com vocês, a gente vai ver que vai ser necessário utilizar um entalhe duplo. Aí vocês vão ver por que em alguns casos é necessário fazer esse entalhe duplo. Aí só mostrando aqui, né, algumas situações, a ligação do bando superior com a diagonal. Aí a gente vai ver, depois eu volto nisso aqui no cálculo, a gente tomar um pouquinho de cuidado, porque nesse caso aqui, né, o ângulo é esse ângulo aqui, ó, da empena com o banzo inferior, né? O banzo superior e o banzo superior. Nesse outro caso aqui, ó, já é esse ângulo aqui que a gente tem que calcular. Então, muitos alunos erram isso porque faz um exercício com um ângulo, que é o ângulo de inclinação do telhado. Aí eu mudo o nó que está calculando em entalhe, você tem que calcular o ângulo daquele nó ali, daquelas duas peças que você está projetando em entalhe. E a pessoa sempre calcula tudo para o mesmo ângulo, que é o ângulo de inclinação do telhado. Aí fica errado o cálculo. Então, só mostrando aqui alguns casos, né? A diagonal aqui com um pendural aqui, um montante ou pendural aqui intermediário, né? Um entalhe também, e aqui um elemento de fixação aqui, apenas para garantir aqui a estabilidade aqui da ligação. Então, alguns detalhes aqui dos nós, tá? Que, nesse caso, se vocês fossem fazer o projeto aí de uma tesoura, vocês poderiam aproveitar essas sugestões aqui de detalhes, né? Desses nós. Aqui, né, o mais complicado deles, que é o pendural central, e aqui também tem uma emenda
nesse pendural, ok? A peça do banzo inferior está sendo emendada. Então, aqui vocês observam, né? Tem esse corte aqui para garantir a emenda, né? Tem também as duas chapas aqui, embaixo e em cima, e os parafusos aqui prendendo essa peça. Então, aqui não encosta, esse pendural central, ele não encosta na linha, né? Tem uma folga. E aí, tanto que essa chapa passa aqui, ó. E aqui essa peça para garantir aqui a rigidez dos entalhes, né? Que vai estar fixa, a ligação tá totalmente fixada aqui, vamos dizer assim. Aqui só mostrando, né, outras situações aqui de entalhe, como que faria a ligação. Então, vamos ver as fórmulas agora que a gente vai usar, né? Então, dente aqui, nós vamos trabalhar com essa situação aqui, o dente em esquadro, aqui tem um ângulo de 90 graus. Isso aqui é a folga, né? Na verdade, nós estamos chamando de F, eu vou até mudar essa nomenclatura. E esse aqui é o ângulo que a gente vai trabalhar. Tem aqui, fica mais fácil aqui. Então, a gente vai usar essa nomenclatura. E é a altura do dente, F é a folga necessária para o cisalhamento. Então, aqui a gente tem uma folga insuficiente, tá vendo? Que é essa força de compressão que tá chegando aqui, ó, provocou aqui o cisalhamento nesse ponto, né? Rachou a peça de madeira nesse ponto. Então, porque essa folga não foi suficiente para resistir à força ali na horizontal. Então, esses são os dois parâmetros de cálculo que nós vamos utilizar, tá? Altura do dente e folga de cisalhamento. O ND é a solicitação de cálculo, é esforço solicitante de cálculo. Então, no caso de entalhe, como é uma peça projetada para trabalhar a compressão, nós vamos pegar aqui o valor da força no banzo superior, né? Que normalmente é o que está solicitado por compressão. B é a largura da peça, H é a altura. Tá? B aqui, né? Na verdade, chamando de D, desculpa. B é largura, H altura. Nesse caso aqui é do banzo inferior, tá bom? Porque a gente vai ver que a gente calcula o entalhe com a força do banzo superior, mas na hora de cortar na peça, nós estamos cortando no banzo inferior, para o banzo superior encaixar nele. Tem que prestar bastante atenção nisso também, porque tem hora que você sai calculando tudo lindo, perfeito, mas na prática você não sabe o que está entrando, né? Qual peça que está encaixando em qual, aonde que tem que cortar. E não tem dúvida nos valores que foram calculados. Então, vamos para as fórmulas aqui, porque é o próximo slide, né? O ângulo aqui, né? O ângulo entre as peças de ligação, tá? Então, aqui, como é o nó do apoio, esse ângulo vai ser o mesmo ângulo da inclinação do telhado, ok? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Então, esse aqui é 90 graus, né? O meu ângulo. Esse ângulo aqui é gama. Como aqui é 90 graus, então esse outro ângulo aqui também é gama, né? Tá mostrando aqui. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular aqui a tensão nessa área aqui, que está agindo aqui nessa área ND, tá vendo? A carga ND atua sobre a área AB, né? Seria essa área aqui, ó, do ponto A até o ponto B. Seria uma dimensão. A outra é o B, que é a largura da peça. Então, ficou AB vezes B, né? O segmento AB vezes B. E a força que está agindo aqui é o ND, né? Está agindo nessa área aqui inclinada, vamos dizer assim. Então, tensão é força sobre área. Só que eu vou pegar esse AB e já transformar ele para um valor em função de E, porque aí eu já sei qual que é a altura do dente, que é a incógnita que eu quero calcular. Então, na verdade, o E, ele é igual a B vezes cosseno de gama, ok? Só joguei aqui na projeção aqui da vertical, e aí achei o E. É igual a B cosseno de gama. Então, o AB é o E dividido pelo cosseno de gama. Aí, quando eu pego força dividido por área, ficou ND dividido por E
dividido por cosseno de gama. Cosseno de gama passa multiplicando. E a gente chega nessa fórmula aqui, ó. Então, atenção, que está agindo nessa área AB vai ser ND vezes cosseno de gama, dividido pela altura do dente, multiplicado aqui pela largura da peça. Isso tem que ser menor ou igual à resistência da peça. Essa resistência aqui, ó, nesse ponto aqui, é uma resistência inclinada às fibras. Porque ela seria paralela às fibras se estivesse nessa direção horizontal. Normal às fibras se a força estivesse agindo aqui, ó, nessa área, né? Mas a força está agindo aqui, ó, nessa área aqui inclinada. Então, vai ser uma resistência aqui inclinada às fibras. Então, FC alfa D é resistência de cálculo da madeira à compressão inclinada de ângulo gama aqui com a direção das fibras. Então, a partir dessa equação aqui, eu isolei a altura do dente, que é um dos parâmetros que eu quero calcular, e eu cheguei nessa fórmula. ND é o esforço solicitante aqui que está no banzo superior. O ângulo é o ângulo de inclinação entre as duas peças. Nesse caso, é o ângulo de inclinação do telhado. FC alfa D é resistência inclinada às fibras de cálculo e B é a largura da peça. Essa é a fórmula para calcular a resistência inclinada às fibras. É uma fórmula que depende da resistência paralela às fibras e também da resistência normal às fibras. E aqui é o ângulo, né? Seno e cosseno aqui do ângulo. Então, para a gente chegar na resistência inclinada às fibras, nós vamos ter que calcular a resistência de cálculo paralela às fibras e resistência de cálculo normal às fibras, né? Que a gente viu como que calcula antes. Aí, um parâmetro do cálculo do projeto do entalhe é o E. O outro é o F, tá? Que é a outra fórmula que a gente precisa. O F, como que nós vamos calcular o F? Nós vamos decompor essa força aqui, que seria aqui, agindo aqui nessa horizontal, né? Que seria F vezes B, né? Essa área aqui, pontilhada que tá aqui, ó, F vezes B, e a força agindo nessa área seria a força aqui, ó, tangente, né? A força paralela a essa área. Então, aqui seria o ND cosseno de gama, né? Porque o ângulo gama tá aqui, ó. ND cosseno gama. Então, aqui é simplesinho, ND cosseno gama dividido por F vezes B. Essa tensão de cisalhamento é a resistência da madeira ao cisalhamento, FV0D, de cálculo. Então, eu só isolei o F e a fórmula ficou desse jeito aqui, tá? Então, essa aqui é a fórmula da folga. Então, eu já coloquei os valores, essas equações destacadas, porque a gente vai trabalhar já com essa fórmula final, tá bom? Não precisa fazer toda essa demonstração que foi feita aqui, a gente já pega a fórmula final para fazer os cálculos. Aí, um último ponto aqui em relação ao cálculo é que a gente tem que respeitar algumas questões construtivas. Uma delas é porque não dá para fazer um entalhe muito pequeno, né? Isso aí é feito quem tiver responsável pela montagem da estrutura, né? Então, o mínimo é 2 centímetros para conseguir fazer esse dente aí de forma que ele realmente trabalhe, né? Encaixando uma peça na outra. E também tem que ter um máximo, porque conforme eu comentei, né? Você vai estar cortando a peça da linha. Então, você está tirando a área da linha, e a linha é uma peça que trabalha tracionada. Então, não tem como você fazer um dente muito grande, senão você vai romper a sua peça ali na hora que a força da linha estiver agindo, né? A tração. Então, esse limite aqui também, a gente tem que ter um máximo. Então, o máximo aqui é D sobre 4. Ou seja, 25% da peça aqui você pode cortar, mais do que isso, não. Por isso que, em alguns casos, a gente faz 2 dentes, para não ter, né? Porque talvez a altura do dente calculada deu maior do que 25% aqui da altura da peça. Aí você divide em 2. Então, aqui, o mínimo tem que ser respeitado, então, 2 centímetros ou D dividido por 8. Se tiver uma peça aí uma altura grande, né, 20, por exemplo, dividido por 8, vai dar um valor maior do que 2 centímetros. Aí o mínimo seria esse valor aqui.
do D sobre 8, né? D é a altura da linha, ok? É da peça que está sendo cortada, tá bom? Então, a gente vai calcular o E e vai ver se ele respeita esses dois valores aqui, o mínimo e o máximo. Quando a altura do dente for maior que D sobre 4, né? Que eu falei que 25% da altura da linha, você vai manter aqui os dois dentes. No caso aqui é a linha, né? Mas pode ter um outro exercício que vai ser a outra peça, né? A peça que está sendo cortada, no caso. Determinadas situações que nem mesmo dois dentes são suficientes, porque às vezes tem uma força de compressão aqui muito grande chegando na peça, aí você talvez vai ter que completar o restante dessa força aqui, né, para resistir essa força, utilizando pregos ou parafusos, utilizando aqui uma ligação pregada. A ligação pregada, ela resiste tanto esforço de tração quanto esforço de compressão, né, então ela é vantajosa nesse ponto, né. Então, nessa situação aqui que dois dentes não foi suficiente, você pode colocar aqui as cobrejuntas pregadas. Aí, essas cobrejuntas já fazem o efeito do estribo aqui, né, para ligar, garantir a rigidez. Elas já garantem aqui a rigidez da ligação, né, que ela está juntando essas duas peças. O máximo aqui de dentes é 2 dentes, tá? Porque também fica muito difícil, você começa a colocar esse tanto de dente que virar uma serra aqui, né, fica complicado. Então, o máximo aqui é 2 dentes, né? Mesmo assim, 2 dentes já são aqui de difícil execução. Que só mostrando o estribo, né? Quando é um dente só ou 2 dentes, aqui o estribo faz a ligação das duas peças. Então, nós vamos fazer um exercício. Deixa eu pegar aqui o enunciado dele, que eu recortei aqui, eu acho. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tô achando que eu esqueci de pôr o enunciado aqui. Ou eu paguei ele sem querer. Ah, não, aqui também ficou sem. Deixa eu copiar ele da apostila, vou copiar ele aqui. Não tá aqui também, não. O capítulo de ligações, né? O capítulo 17 da apostila, eu já postei. Não sei se acho que eu já postei para vocês. Deixa eu até olhar aqui se já tá aqui. Ai, tá travando tudo. Ai, agora tem que esperar um tempinho aqui, porque. Deixa eu abrir aqui. Assim, não, tá aqui ainda. Postou sim, tá lá. Tá lá, né? Então, esse exemplo. Isso, é esse exemplo aqui, mas eu trabalhei com uns valores de carga diferentes, tá? Deixa eu copiar aqui só o enunciado para eu. Eu nem sei porque ele deveria estar aqui, mas eu acho que em alguma coisa que eu fiz na hora que eu fui mexendo nesse slide, eu paguei sem querer. Ó, isso aqui não é, não. Sem querer, o enunciado dele tá só resolução, não sei por quê. Então, aqui já é a resolução. Deixa eu pôr um slide aqui. Então, nós vamos dimensionar, né? Ainda tá a ligação do nó de apoio na tesoura. A inclinação do telhado. A inclinação do telhado é de 17 graus. Vou colocar graus aqui bonitinho. E que as peças aqui do bando superior e bando inferior têm seção transversal de 6 por 12. Então, aqui tem que tomar cuidado, porque as peças aqui têm a mesma seção transversal. Mas, às vezes, né, eu posso dar um exemplo com peças de seções transversais diferentes. Aí,
que a pessoa fica com dúvida na hora de fazer aquela verificação dos detalhes construtivos, qual que é se ele pega a altura a altura da linha ou a altura do bando superior. Então, aqui que eu vou mudar os carregamentos, tá? A peça. Deixar até claro aqui, ó, o bando superior está solicitado pelos seguintes carregamentos. Então, vamos colocar naquele formato que a gente já está acostumado, né? NGK, né? Carga permanente. Deixa eu ver o valor aqui que eu já esqueci. 5.000. Não, 50.000. Vou colocar quilonewton aqui, 50 quilonewton. Grande variabilidade. Grande variabilidade. NQK 33.500. Deixa eu colocar esse aqui minúsculo. (33,5) sobrecarga. E essa peça tem vento de sucção. Olha o vento de sucção. Vou colocar NWK igual. Vou colocar menos aqui, né? Opa, peraí, deixa eu ver aqui como que eu coloquei aqui. Aqui ficou até errado, aqui é W. 25. Então, na verdade, aqui só tá porque, né, tá... Eu vou colocar ao contrário aqui, só para ficar coerente, né? Isso aqui é compressão, então isso aqui é tração, tá? Então, aqui é compressão. Mas na hora da conta aqui, eu posso até deixar os sinais se vocês quiserem, se vocês acharem que fica mais fácil. Por que eu apaguei? Sobrecarga. Tração. Então, aqui é vento de sucção. Exemplo. Então, nós vamos considerar carregamento de longa duração e classe de umidade 2. Deixa eu tirar esse negocinho, deixa só. Ver se dá para aumentar um pouquinho mais aqui. Tá bom. Ok? Então, nós temos aqui, então, né? A gente vai projetar aqui o nó do telhado, tá? O nó de apoio. Que foi esse nó que a gente usou para demonstrar as equações, ok? O ângulo é 17 graus, as peças têm 6 por 16 centímetros, e aqui são as forças agindo, né? Carga permanente de grande variabilidade de compressão, igual a 50 quilonewtons, sobrecarga de 33,5 também de compressão, e vento de sucção, dando esforço de tração de 25 quilonewtons. Então, vamos aos cálculos. Alguém, não sei se... Acho que eu vou passar, senão não vai dar tempo também de a gente fazer todos os cálculos. Depois vocês pegam aí na videoaula, tá? Depois na gravação. Então, aqui nós vamos fazer as combinações de ações, tá? Professor. Cá, onde está ficando a gravação? Onde que eu acho?
no chat. Ah, beleza, é só clicar lá em clicar em Acho que você cima. tem que pôr para mostrar as conversas, porque senão não aparece, não. Entendi, de cada aula, né? Oi? Você tem que entrar na disciplina. Porque aí, quando tiver assim, 4 respostas, deixa eu ver uma aqui, por exemplo. Aqui, esse aqui já apareceu direto. Acho que esse aqui não apareceu, não. Eu clico aqui, normalmente aparece a aula. Esse aqui não teve aula, não? Cadê? Ah, e tá aqui, ó. Cadê? Essa aqui? Acho que foi essa aqui. Beleza. Você tem que baixar, porque agora tem que... O Teams não fica no stream mais, não. Você tem que baixar. E ela expira com 18 dias, 20 dias, sei lá. Alguma coisa assim. Deixa eu voltar aqui pro slide. Vou colocar aqui um menos para não confundir vocês muito, que senão vocês não vão. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um parênteses. Colocar desse parênteses. Porque, né, nesse caso aqui seria de compressão, tá? Só para ficar coerente com os sinais que eu adotei. Eu ia adotar o contrário, mas para não confundir, tipo assim, vocês já estão acostumados com compressão negativo, né? Então, isso aqui é só para indicar que é compressão, tá? Então, aqui vai ser menos. Então, primeira combinação. Nós só temos 2 cargas variáveis, né? 2 ações variáveis, o vento de sucção e a sobrecarga. Então, serão feitas 2 combinações de ações. A primeira combinação que eu fiz foi sobrecarga como variável principal. Então, o coeficiente que γg da carga permanente é 1,4, porque é grande variabilidade, né? Isso aqui é a tabela 3 da norma, né? Não lembro, mas no exercício de combinação de ação eu mostrei todas as tabelas para vocês, tá? E o γq, ele é sempre 1,4. Então, aqui, fazendo as contas, vai dar 116.900 newton. O vento de sucção é a ação variável principal. Então, nesse caso, a gente não vai entrar com a carga, a sobrecarga, porque ela estaria anulando o efeito do vento de sucção. Então, o coeficiente aqui é o 0, eu nem sei se eu peguei certo aqui, deixa eu ver. Acho que é 0,9 mesmo. Deixa eu projetar a tabela aqui para vocês. Se não me engano, é tabela 4. Ação permanente de grande variabilidade, isso. Então, nesse caso ali, o vento de sucção está sendo favorável à estrutura, né? Porque está diminuindo o efeito da carga permanente. Então, o coeficiente de ponderação é 0,9. E a outra tabela é tabela 6, né? O γq 1,4. Então, voltamos para aqui. Então, aqui 0,9 vezes 50 quilonewtons, que é o valor da carga permanente, 1,4 γq, o 75 é da equação, e... Ai, meu Deus do céu, vocês têm que travar aqui. Deixa eu salvar, porque eu fiz umas correçõezinhas. 25 mil. Então, aqui, na verdade, eu vou entrar com sinal aqui de mais, né, deixar assim. E essa força aqui, na verdade, é negativa. Compressão. Então, no final, né, nesse caso aqui, o vento de sucção, ele não foi suficiente para anular todo o efeito da carga permanente. Mesmo com a ação do vento de sucção, a resultante nessa barra foi resultante de compressão. Então, eu comparando os dois valores, né, o primeiro deu muito maior. Então, o meu esforço solicitante de cálculo, que eu vou usar nesse exemplo para projetar essa ligação por entalhe, né, é essa força de compressão aqui de 116.900. Então, o restante aqui dos cálculos. Aí, agora eu vou precisar de 2 valores de resistência da madeira. Esses passo a passo, vocês podem seguir sempre esse passo a passo em exercícios de verificação, que vai ser também
similar a esse exemplo aqui, né? Primeiro calcula o esforço solicitante de cálculo, depois resistência da madeira, né? Esse aqui vai ser um pouquinho diferente, mas essa sequência aqui vocês podem seguir, tá? Então, calculou o esforço solicitante de cálculo, vamos ver quais são as propriedades da madeira. Nós vamos precisar de resistência à compressão inclinada às fibras e resistência ao cisalhamento. Esse valor de resistência à compressão inclinada às fibras é para calcular a altura do dente. E a resistência ao cisalhamento é para calcular a folga. Então, vamos pôr as equações aqui antes da gente começar a calcular. Então, essa equação da resistência inclinada às fibras, né? A gente viu nos slides. Ela precisa do FC0D. Vou projetar aqui, fica mais fácil. Ó. Aqui. Então, a gente precisa do FC0D e do FC90D. O FC0D é essa equação aqui, Kmod vezes o FC0K dividido por gama C. O FC90D, eu havia falado alguns slides anteriores, mas aí eu coloquei a equação aqui, que eu comentei que a resistência à compressão normal às fibras é 1/4 da resistência paralela às fibras. E essa equação está na norma, se for o caso, depois eu mostro para vocês. Então, aqui a gente vai calcular a resistência paralela às fibras e depois só aplicar esse coeficiente aqui, ó, 25%, né, 1/4, e chegar no valor de FC90D. Então, vamos começar calculando aqui os Kmods, né? O Kmod 1, Kmod 2, Kmod 3. Eu não coloquei as equações aqui, né, as tabelas, mas vocês podem voltar lá e olhar, né? O Kmod 1, então, porque é carregamento de longa duração. O Kmod, deixa eu voltar, que aí eu mostro aqui de uma vez, já tá aqui, já. Esse slide aqui, né? Parou de compartilhar? Não, né? Não, tá aparecendo. Então, aqui, Kmod 1, tá vendo? Longa duração, então 0,7. Kmod 2, o valor é 1, porque no enunciado falou que é classe de umidade 2, se não me engano, né? Então, o valor é 1. E falou que é para considerar madeira sem classificação mecânica, então é madeira de segunda categoria. Deixa eu voltar aqui. Aqui no enunciado, né? Peraí, nesse aqui, não. Ah, não, aqui não falou que é... Não considerar apenas carga de longa duração. Deixa eu colocar aqui, então, agora que eu tô vendo que nesse aqui eu nem coloquei. Porque eu copiei lá, acho que eu esqueci de copiar essa parte. Classe de umidade 2 e madeira de segunda categoria. Quando eu falar que é madeira sem classificação mecânica, é madeira de segunda categoria, tá? Vou até colocar entre parênteses aqui para já entender. Sem classificação mecânica. Então, para madeira de segunda categoria, o Kmod 3 é igual a 0,8. Então, aqui é só fazer as multiplicações, né? A gente vai chegar num Kmod de 0,56. Esse valor de Kmod é interessante porque, na maioria dos casos, os Kmods que nós vamos trabalhar é 0,56. Então, às vezes, algum enunciado, eu já vou até falar direto, Kmod é 0,56, para vocês não precisarem ficar calculando esses valores, porque, de um modo geral, né, o 0,7 e o 0,8, eles vão se manter. Então, só o caso aqui que mudasse o tipo de madeira. Então, vamos começar os cálculos. Relembrando, então, resistência da madeira, característica 70% da resistência média, foi o que a gente viu hoje. Aonde que nós vamos buscar essa resistência média? Isso aí vocês podem ir anotando, porque esse exercício que eu já fiz ele mais direto. Alguém sabe onde tem? A madeira é o jatobá. Na norma, né? Então, vamos ver, a tabela
busca assim. Aqui são 3 tabelas, né? E1, E2, E3. Então, Jatobá, na verdade, porque está em ordem alfabética, ele está na tabela. Ah, não, passou. Tá aqui, tabela E2, né? Valores médios de madeiras de cotiledôneas nativas e de florestamento. Então, essa segunda coluna aqui que é o valor médio, tá? Valor médio. Então, aqui tá FC0, mas como é o valor médio, é o FC0M. Então, do Jatobá, qual que é o valor que tá aqui do Jatobá? Para resistência à compressão paralela às fibras. 93,3 MPa. Então, peguei esse valor aqui e multipliquei por 0,7, ok? Então, minha resistência característica é 65,31 MPa. Vou transformar em Newton por centímetro quadrado, porque são unidades mais fáceis para eu trabalhar, né? Porque aí eu trabalho com força em Newton, que eu já calculei em Newton aqui, e área centímetro quadrado, tá? Então, as dimensões que as peças já foram dadas para a peça. Então, aqui deu 6.531, né? Multiplica por 100, Newton por centímetro quadrado. Então, eu já tenho Kmod, já tenho o FC0K, o gama C é o gama da compressão, que é 1,4, a gente viu hoje. Então, aqui eu só multipliquei e vou chegar ao valor aqui de 2.612 Newton por centímetro quadrado para o FC0D. O FC90D é 1/4 disso, né? 25%. Então, só fiz a conta. 653 Newton por centímetro quadrado. Então, como eu já tenho o FC0D e o FC90D, agora é só jogar na equação. Como já é tudo D, eu posso jogar na equação, já vai sair FC alfa D, tá? Que é o inclinado, por 17 graus. Só substituir 17 aqui. Se a pessoa quisesse pegar esse FC0K, por exemplo, né? E depois e calcular o FC90K, pegar esse valor, dividir por 4, né? Que é 1/4. Jogar aqui e depois fazer essa multiplicação aqui, o Kmod dividido por 1,4 vezes o FC inclinado K, também daria certo, né? Mas eu já prefiro fazer tudo D e depois jogo D aqui. Que essa fórmula também vale se eu quiser jogar K no lugar do D aqui, tá? Ou M. Então, ela vale para qualquer fator aí da resistência, né? Resistência média, resistência característica. Então, aqui é o cálculo da resistência inclinada às fibras, tá? Então, aqui só substituir. Aqui eu até mudei o formato da equação, né? Porque tem aluno que é incrível como erra isso aqui ainda. Deixa eu ver onde que tá a equação aqui. Tá aqui, peraí. Eu não coloquei aqui, não. Peraí, cadê resistência? Deixa eu só achar onde que eu pus essa equação aqui, que eu não lembro mais. Ai, perdi onde que eu coloquei aquela equação. Aqui, né? Aqui, então, é aquela questão lá de trigonometria. Então, seno ao quadrado de gama, quer dizer, seno de gama elevado ao quadrado. Aí, aqui eu já coloquei até no formato correto para vocês jogarem na calculadora certo, né? Passei muito. Então, aqui, fiz essas contas aqui, eu cheguei no valor de 2.079 Newton por centímetro quadrado. Então, esse aqui é um dos valores que eu vou usar no cálculo. A resistência ao cisalhamento paralelo às fibras, né? Tá simples da gente calcular. O Kmod é o mesmo, ok? Já foi calculado, 0,56. O FV0K agora é diferente, porque ele é um pouquinho, né? O coeficiente de variação do cisalhamento é maior. Então, a conta que a gente viu vai dar no final 54% do valor da resistência média. Então, a resistência média do cisalhamento também está nessa mesma tabela. Então, para o Jatobá, é o quinto termo aqui da coluna, né? O FV, V de cisalhamento, 15,7 MPa. Então, substituindo aqui,
multiplicando por 0,54, deu 8,48 MPa, ou 848 newton por centímetro quadrado, a resistência característica ao cisalhamento paralelo às fibras. Então, agora é só calcular o valor de cálculo. Kmod vezes esse valor dividido com o coeficiente. Nesse caso, o coeficiente é 1,8. O cisalhamento também tem um valor diferente de coeficiente, gama W aí do cisalhamento. Fazendo as contas, né, já entrei aqui em newton por centímetro quadrado, 264 newton por centímetro quadrado, resistência ao cisalhamento de cálculo paralelo às fibras. Eu vou chegar só nesse ponto aqui, ó, e parar, porque para não ficar muito cansativo, depois a gente vai ver como que a gente continua. Então, aqui, eu peguei a fórmula do entalhe, ok? Que a gente viu hoje, a fórmula já simplificada, e vou só substituir os valores que já foram calculados. Então, aqui eu estou entrando com NSD em Newton, que eu calculei em Newton, e vou entrar com a largura da peça em centímetro e a resistência em Newton por centímetro quadrado. Aí, meu resultado já vai sair em centímetro, tá? Que eu estou trabalhando com Newton em centímetro. Então, esse valor foi calculado hoje, o esforço solicitante de cálculo, 116.900 newton, 900 newton, cosseno aqui do ângulo, que é 17 graus, 6 centímetros a largura da peça B, e 2.079 newton por centímetro quadrado é a resistência à compressão de cálculo da madeira inclinada às fibras. Fazendo essas contas, nós vamos ter um entalhe mínimo de 9 centímetros. Mas aqui a gente vai ter um problema, que a largura da peça, a altura da peça da linha é 16 centímetros. Então, o entalhe teria que estar entre 2 centímetros e 4. Então, aqui deu 9. Então, tá maior, né? Se eu usar 2 dentes, daria aqui, era como se eu multiplicasse, tá? Então, 2 vezes 4 vai dar 8 centímetros. Mesmo assim, ainda não está dentro do que eu calculei. Eu preciso de 9. Então, esse exemplo, a gente vai ter que, como entalhe, né, maior ou igual a 4 centímetros, deverão ser usados 2 entalhes com altura de 4 centímetros e ainda cobrejunta pregada ou parafusada para transmitir o restante da carga. Nesse caso, né, a gente vai usar cobrejuntas pregadas, porque aí a gente já vai entrar na matéria de prego e vai ver como que calcula. Então, vai ficar faltando aqui a folga. Eu termino de gravar para vocês, porque essa parte aqui eu tenho que, né, explicar um pouquinho mais para vocês entenderem a força que vocês vão usar agora para calcular a folga e a força que vai sobrar para as cobrejuntas. Porque é como se 2 dentes resistissem aí uma força proporcional aí a 8 centímetros, mas ainda vai sobrar 1 centímetro que, né, eles não conseguiram pegar aqui, que vai para as cobrejuntas pregadas, que seriam as cobrejuntas que teriam que resistir. Aí eu gravo só esse finalzinho e posto para vocês, tá? Para próxima aula. Aí eu ia falar também do trabalho para entregar hoje, mas aí eu já posto como... entregar hoje não, desculpa. Atividade para vocês entregarem, né? Eu posto também, crio a atividade e já ponho a explicação dela no próprio Teams. Acho que fica mais fácil, tá? Ok? Contar alguma coisa? Se tiver atividade, qual for melhor? Por e-mail ou no Teams mesmo? Para falar assim, ser sincero, eu olho mais e-mail. Pode mandar por e-mail, porque o Teams, como ele trava muito, tem hora que eu nem fico entrando muito nele, não, porque não, tem hora que ele dá uns pau aqui. Mas é institucional mesmo ou aquele outro? Institucional, Juscelina.Ferreira. Ok. Porque o e-mail, sempre eu estou olhando o e-mail, aí eu já respondo na hora. O Teams, eu não fico com o Teams online, não, porque o meu aqui não funciona muito bem, não, viu? Aí eu prefiro por e-mail. Aí na atividade eu coloco lá para vocês, se for o caso. Para tirar dúvidas por e-mail. Você vai postar hoje?
Vou postar, vou tentar já postar agora de uma vez aqui para Tá. vocês, É porque tá? eu tô pensando que no final de semana eu vou ficar sem internet, que eu vou pra roça, eu tenho que tentar baixar tudo antes. Ah, não, eu coloco agora. Vou até aproveitar esse restantezinho da aula, é, e já coloco. Eu só não vou terminar esse exercício, porque aquela parte ali eu acho que eu vou gastar mais do que o tempo da aula e já tá muita informação. Aí eu deixo para gravar, aí tipo, já finalizo aquela parte e depois já coloco a parte de ligações pregadas também, tá? Junto ali na sequência. Que aí finaliza esse cálculo. Então tá, joia. Acho que ninguém tem. Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Eu acho que eu vou encerrar aqui a gravação, tá? E finalizar aqui, e aí eu já crio atividade para vocês, ok? Então, boa tarde.